Avante vence mais uma, a primeira longe dos seus domínios, a primeira longe do estádio Bento Freitas, de virada. Vitória sobre a equipe do Marcílio Dias, lá em Santa Catarina. O Rubro-Negro terá 2 semanas de treinamentos, isso porque volta a jogar somente no dia 28 contra o Guarani, lá na cidade de Bagé. Vamos falar a respeito disso, claro, depois da vinheta. Salve, salve, gurizada, salve, salve, amigos ligados aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo de Oliveira, narrador esportivo profissional, e aqui vou falar sobre futebol. Futebol gaúcho, futebol pelotense, futebol brasileiro, futebol internacional. Enfim, vamos para essa resenha falar muito sobre futebol. No vídeo de hoje, vamos falar sobre mais uma vitória do Grêmio Esportivo Brasil. O Brasil emendou a segunda vitória consecutiva, hein? Havia vencido na abertura do segundo turno dessa fase da Série D do Campeonato Brasileiro, nessa fase regular, dessa primeira fase. Então o Brasil acabou vencendo o Joinville dentro de casa por 1-0 e o Brasil foi até Santa Catarina e lá no Gigantão das Avenidas venceu a equipe do Marcílio Dias por 2-1 de virada, vencendo a equipe catarinense lá em Itajaí. Uma vitória extremamente importante para as pretensões do Grêmio Esportivo Brasil. Já falava aqui nesse canal que o Brasil não tinha muita expectativa de classificação. Claro, até porque tudo que tem acontecido no clube nesses últimos dias, né? Tudo que tem acontecido no Grêmio Esportivo Brasil, principalmente em relação, né, a essas questões administrativas, né? Que o Brasil tem sofrido bastante, né, com penhora das suas receitas. Então o Brasil tem encontrado muita essa dificuldade para conseguir, né, honrar os seus compromissos diários, compromissos do dia a dia, pagamento de funcionários. Também tem essa questão, né, envolvendo salário dos jogadores. Não é um atraso muito grande, mas está atrasado, né? Então o Brasil tem tido essa dificuldade, né, e tem aumentado o percentual dos valores que têm sido retidos na Justiça do Trabalho, lá na fonte, né? O Brasil tem lá, o cara lá faz o Pix imediatamente, antes de fazer o Pix para conta, né, para o CNPJ do Grêmio Esportivo Brasil, já tem pegar na fonte ali, já para pagar esses credores que estão na fila para tentar receber. Enquanto esse processo, né, de SAF ainda não é consolidado, ainda não é formalizado, ainda não é fechado, né? O Brasil ainda vai com as suas próprias pernas tentando sobreviver a cada dia. Mas é uma vitória que ela muda um pouco o ânimo. Aliás, muda um pouco não, né? Muda muito o ânimo dos jogadores do Grêmio Esportivo Brasil. Tão criticados, e até no último jogo contra o Joinville, quando o Brasil conseguiu uma vitória extremamente importante contra o líder da chave, foram apenas 900 testemunhas que foram até o estádio Bento Freitas acompanhar aquele jogo. Claro, frio, né? O time não vinha jogando bem, o time vinha de uma sequência de derrotas, havia conquistado apenas uma vitória no campeonato inteiro, então o torcedor tinha motivo para procurar outra coisa para fazer do que ir para o estádio. Mas o torcedor rubro-negro, ele já voltou a estar motivado novamente. A vitória contra a equipe do Joinville já levou vários torcedores até Itajaí. E a gente sabe, né, que o torcedor gosta também dessa resenha, gosta de estar na estreia, gosta de acompanhar o clube fora de casa. E esses torcedores que estão acompanhando, né, o Grêmio Esportivo Brasil fora de casa, esses caras estão marcando seu nome na história, porque eles estão acompanhando o clube talvez no pior momento, né, da história do Brasil, né, claro que tem o pior momento ali, que foi depois do acidente, né, que o Brasil quase fechou as portas, né, quase parou de jogar, e até na época o presidente Helder Lopes dizia, né, que se o Brasil tivesse parado de jogar, a situação ia ser muito mais complicada, né? Se o Brasil não tivesse entrado em campo no Campeonato Gaúcho, muito provavelmente o Brasil estaria com as portas fechadas. Mas enfim, né, o Brasil, ele conseguiu
ressurgir das cinzas, ele conseguiu se reerguer e ele foi parar numa Série B do Campeonato Brasileiro. Então, esse momento de dificuldade, acredito que será um momento passageiro e que serve de exemplo também para o Brasil se organizar e a partir dessa organização, né, o Brasil volte a ser um time e que a torcida tenha a total confiança. O torcedor ainda está com o pé meio atrás e é justificado para o torcedor estar com o pé meio atrás. Então, agora chegou o momento, né, do clube dar essa resposta e dos jogadores também darem essa resposta para, né, os torcedores que são sócios, enfim, aqueles que pagam ingresso para ir no estádio. Mas eu queria falar mais sobre essa vitória, né? Uma vitória expressiva, uma vitória importante, uma vitória que não foi uma vitória por acaso, foi uma vitória de virada, né, gente? O Brasil muito dependente da bola parada. O Brasil está muito dependente da bola parada, sim, mas vale gol, né? Não é proibido fazer gol de bola parada. Na vitória contra o Joinville, o Brasil fez um gol de escanteio, né? Um belo gol do Alexiel. No jogo contra a equipe do Marcílio Dias, o Brasil faz 2 gols de bola parada, né? O gol do Vitor Beck de cabeça, aliás, bom zagueiro Vitor Beck, zagueiro sério, né? Não tem firula, não tem frufru com ele, né, meu amigo? É butinada, chega firme, não dá pra sair jogando do jeitinho Fernando Diniz, que o pessoal gosta, dá uma bica na bola, manda a bola lá pra casa do chapéu e enfim, resolve a vida. Vitor Beck marcou um belíssimo gol de cabeça e o Alisson Mira, né, cara? Que era o centroavante, que chegou para ser o homem-gol do Grêmio Esportivo Brasil. Aliás, essa função de camisa 9 do Grêmio Esportivo Brasil nos últimos anos, ela tem sido um verdadeiro problema, né? Porque o Brasil não tem conseguido fazer, o camisa 9 no Brasil não tem funcionado. Acho que o último camisa 9 que funcionou verdadeiramente no Brasil foi o Michel, cara. O Michel lá em 2018, o centroavante Michel. E aí já passaram muitos vestindo a camisa número 9. E o Alisson Mira chegou para ser esse cara, né? E com experiência, já ter jogado inclusive no Joinville, estava jogando no interior de São Paulo. É um cara que não é tão velho assim, né? E chegou para ser esse cara homem-gol. E não vinha conseguindo. Tanto que dentro da área ele não conseguiu ainda fazer gol. Ele foi fazer um gol agora, né? De fora da área, numa boa cobrança de falta. Acho até que o goleiro do Marcílio Dias deu uma contribuída, mas aí o problema é todo dele, né? Ele que falhou. E aí o cara chutou no gol e acabou, né, conseguindo fazer o gol. E o jogo com todo aquele ambiente que o Grêmio Esportivo Brasil gosta muito, né, cara? Que é com chuva, com barro, com muita dificuldade, com frio, enfim, daquele jeito, Grêmio Esportivo Brasil de vencer uma partida. Enfim, eu que não acreditava na classificação e até acho que o Brasil, ele, por tudo que se passou nesse ano, se o Brasil conseguir uma classificação, acho que dá uma amenizada no ano, né? Não resolve o ano, porque o Brasil acabou sendo rebaixado no Campeonato Gaúcho, né? Mas dá uma amenizada, dá uma tranquilizada e mostra, sim, a força que esse clube tem. Eu acho que isso é extremamente importante mostrar pro torcedor, que o clube, ele ainda continua sendo muito forte. E a gente vai e volta, e o que menos a gente fala é de campo e bola. O que mais a gente fala é de questão administrativa, porque realmente é o principal ponto do Brasil. Hoje o Brasil tem uma instabilidade, né, no seu time, muito por conta dessa instabilidade administrativa, por conta de todos esses problemas que o Brasil sofreu aí nos últimos anos, né, o clube tem pagado dentro de campo. O Brasil não consegue contratar jogadores da grandeza do clube, da tradição do clube, né? Então, esses resultados ruins, né, e essas campanhas abaixo do que o Brasil pode apresentar tem feito com que o clube tenha essas dificuldades e não consiga chegar naqueles objetivos, né, de o Brasil de uma Série B no Campeonato Brasileiro para uma Série D e muito provavelmente em 2026 para um clube sem série nacional, né? E na divisão de acesso. Então, é um trabalho difícil, cara, é um trabalho complicado. Eu tenho falado bastante disso aqui no canal.
Então, quem está trabalhando no clube, né, precisa ter essa força, precisa entender o que está acontecendo no clube. E claro, não é fácil, gente. Não é fácil. A gente às vezes critica, né, quando a gente fala que aconteceu isso, os culpados são esses. E claro, quem está lá no clube sabe, né, que tem que tomar as decisões e às vezes, né, é 50-50, né, já diria o outro, né, são 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Nesse último ano, as decisões tomadas no Grêmio Esportivo Brasil, né, principalmente no primeiro semestre, no Campeonato Gaúcho, acabaram dando errado. E o clube hoje está aí na segunda divisão estadual e vai ter que remar. O Brasil já saiu dessa situação de segunda divisão, já saiu dessa situação da divisão de acesso, e eu acho que com a força da dupla Brapel no Campeonato Gaúcho, eu acho que a federação vai mudar um pouco o cronograma, né? Não vai começar tão tarde como começou nessa temporada. Eu acho que vai ter que começar um pouco mais cedo. Imaginem só vocês, o campeonato começar em maio ou em abril, como começou esse ano, e você ter aí 4 meses sem futebol aqui na cidade de Pelotas, e para 2 times muito apelativos, né? Que tem muito apelo, né? Junto à Federação Gaúcha de Futebol, né? Junto à tradição do futebol gaúcho, que é Brasil e Pelotas. Então eu acho que a partir do ano que vem deve começar um pouco mais cedo, já que o Gauchão deve terminar em março. Então não tem porquê, né, a divisão de acesso começar só em abril. Começa a divisão de acesso no final de março. Vamos ser 3 meses aí de hiato no futebol gaúcho. A gente que estava acostumado, né, a terminar dezembro, já ali nos primeiros dias de janeiro ter pré-temporada, já no final de janeiro ter jogos do Campeonato Gaúcho. Agora a gente não vai ter, porque os 2 clubes fizeram o favor, né, de errar absolutamente tudo no planejamento dentro do Campeonato Gaúcho. Mas enfim, é uma vitória espetacular do Grêmio Esportivo Brasil, uma vitória que coloca de novo o Brasil no game, ainda com um pouco de distância ali para o pessoal que está no G4, e o Brasil foi o único gaúcho que conseguiu vencer nessa rodada. O São José jogou em casa, o Guarani jogou e acabou sendo superado. Aliás, né, abri um parênteses aqui para falar sobre o Guarani, né? Vocês verem o tamanho da diferença, né, cara? Que do cara jogar uma competição local, jogar uma competição estadual, como o Guarani foi muito bem o ano passado no Campeonato Gaúcho, foi muito bem também esse ano no Campeonato Gaúcho, mas aí vai jogar uma competição nacional, a diferença é muito grande. Mesmo o Brasil, com toda a experiência, né, de Brasil, de estar aí pelo menos há 10 temporadas, né, cara? 10 temporadas, 11 temporadas o Brasil tá jogando competições nacionais ininterruptas. Acho que ninguém tinha feito esse levantamento, né? Mas acabei de fazer agora esse levantamento aqui. Ninguém tinha feito esse levantamento. O Brasil está há 11 temporadas jogando competição nacional. Começou lá em 2014, né? Disputando a Série D, disputando o campeonato nacional, né? Campeonato de regularidade, né? E aí eu acho que, se for colocar também na balança, em 2013 o Brasil disputa, né, a Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Então são 13 anos consecutivos do Brasil disputando competição nacional, contando a Copa do Brasil de 2013. Então 2013, 2014, 2015, 2016, aí começa a arrancada do Brasil na Série B do Campeonato Brasileiro e vai até 2022, né, quando o Brasil cai para a Série C. Aí o Brasil joga 2023 a Série C, cai para a Série D em 2024, disputa a Série D em 2024 e agora 2025, o último ano, né, que o Brasil aí tem vaga garantida. E agora, por o Brasil ter torneio nacional o ano que vem, vai ser só conseguindo um acesso, né, para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, vitória importante, vitória espetacular do Grêmio Esportivo Brasil. Dá uma sobrevida aí pro torcedor, né? O torcedor que tava naquela expectativa, e aí vai, não vai, não vai? Vai. O Brasil consegue aí agora entrar no game de novo. É muito difícil buscar essa classificação, é muito difícil porque o Brasil atrasou muito a campanha. Mas 2 vitórias já colocaram o Brasil de novo ali na disputa. Agora, né, vai depender dos jogadores, do técnico Emerson Cris e dessa diretoria também, né? Da diretoria aí também dá uma... Vamos lá, se esforçar aí, né? Buscar,
né, o algo a mais, buscar ajuda de empresários, enfim, tentar fazer com que pelo menos, né, esses jogadores que estejam jogando tenham o direito de receber os seus salários, assim também como os funcionários do clube, aqueles que estão no dia a dia, que são também importantes quanto jogadores, né? Aqueles que entram em campo, aqueles que também participam nos bastidores, que enfim, geram toda a estrutura para os jogadores estarem aptos a jogar, também são extremamente importantes. Enfim, te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, curta, comente e compartilha. O que eu menos falei aqui foi, né, do jogo em si, até porque hoje no Brasil, né, o que menos se fala é do jogo em si, se fala muito das questões administrativas, se fala muito das questões extra-campo que acabam refletindo diretamente dentro do campo do que acontece no Grêmio Esportivo Brasil, tá certo, pessoal? Então tá, te inscreve aí, ativa as notificações, vamos bater um papo aí no comentário e no próximo vídeo eu vou estar respondendo vocês. Valeu, um abraço, até a próxima, tchau!